Com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Devemos iniciar hoje o nosso culto hoje com uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, Pai do céu, da terra, dono da nossa vida, dono desse lar, dono de tudo o que é feito aqui na terra, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem dando capacidade a essa igreja, a cada irmão, para estar aqui, ó Pai, no dia de hoje. Continua abençoando, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderem vir, Tu sabes os motivos também, Pai, que o Senhor esteja com cada um, Senhor Deus. Abençoa aqueles missionários, ó Pai, que estão fazendo a Tua obra, Senhor Deus, pregando o Teu Evangelho, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ganhando almas para Ti, Senhor Deus, fazendo o Teu plano de salvação, Senhor Deus. Ó Jesus, já Te pedimos pelo dia de hoje, ó Pai, que nós possamos sair daqui glorificados, abençoados, ó Pai, com a Tua honra e santa glória, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, ó Pai, através da mensagem de hoje, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, transmitir e guardar em nosso coração, ó Pai, para que assim nós podemos fazer a Tua vontade. É isso que eu Te oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, iremos louvar a Deus com louvor a cada dia com Cristo. Vou dar o nosso irmão de novo. Rita. Como é o hino? Não. Manidal também quer ajudar, por favor, irmão Marcelene. Cadê a Márcia?
Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 164, Revivificação. Ainda de pé, irmãos, iremos fazer a leitura bíblica de Josué, de 5 a 9. Como é de costume, convido a todos que gostaria de convidar o nosso irmão de novo
para estar fazendo essa leitura. Como é que costume, ele irá dizer o número dos irmãos dos pais. Vamos ler então. Essa leitura. Então, irmãos, vou fazer a leitura aqui. Josué 1, de 5 a 9, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, gostaria de convidar nosso irmão José Antônio para levar a Deus em oração, por favor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Pai, por estar aqui na tua casa. Agradecemos pela nossa salvação em teu Filho amado, Jesus. Agradecemos pela vida, pela manutenção da vida, pela saúde, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te pedir, Senhor nosso Deus, agora que o Senhor esteja conosco no decorrer desse culto, os louvores que aqui foram apresentados, na leitura da tua palavra, Senhor nosso Deus, esteja com teu servo na direção, fazendo com que nós possamos estar revestidos do teu poder, Pai. Que o teu Santo Espírito venha falar em nossos corações e possamos fazer tudo para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode de pé, irmãos, iremos louvar a Deus com o hino 399. Cantarei de Cristo.
Esse hino é dedicado às ofertórias, que ele veio preparado para essa noite. Sinta-se à vontade.
2 cânticos. Oramos o Senhor e um vaso novo. Ao orarmos, Senhor, né? Vaso novo. Podem se assentar, irmão. Dando continuidade às nossas partes especiais dessa noite, gostaria de convidar a nossa irmã Sione para uma poesia para nós. Graça e paz, igreja. Amém. A poesia que eu vou declamar é de Mário Barreto França e o título é Ser Crente. Ser crente é descansar num Deus que é caridade, a esperança que alenta e a fé que nos redime. É sentir dentro da alma essa doce vontade de semear o bem e de vencer o crime.
Ser crente é refletir de Jesus a humildade para os outros vivendo em renúncia sublime. É ter sempre um consolo à dor que o peito invade, é ter sempre um consolo à tristeza que oprime. Ser crente é resgatar para Deus que perdoa, de uma existência má para uma vida boa, o coração que sofre ao peso de um papel. Ser crente é possuir como prêmio fecundo o encanto de viver e ser feliz no mundo, a glória de morrer e ser feliz no céu. Amém. Agora nós teremos um dueto com a nossa irmã Célia e a nossa irmã Rita. Vai ser um quarteto de 2 vozes. Os irmãos conhecem o hino, é Cortar o Madeiro. Então nós vamos formar um grande coral. Não temos a cópia, mas eu creio que os irmãos lembram e nos ajudam. Deus continue abençoando as nossas irmãs, que ela continue sempre com esse desejo de estar louvando ao nosso Deus.
Gostaria de convidar agora nosso irmão Agenor. Louvar a Deus, o hino de número 259. Eu estou com este hino no meu coração desde ontem e eu gostaria de louvar a Deus com este hino. É a última hora. Hoje
convidar nosso irmão Pedro. Boa noite para os irmãos. Agradeço a Deus por me estar aqui, né? Que escolhemos um grande projeto de vir aqui na casa do Senhor e temos esse prazer de levar o nome dele, né? Amém. Jesus te ama como abelha ama a flor. É infinito, separado este amor. É bem mais forte do amor de mãe e filho. Sabe, você precisa dele pra sobreviver. Como a semente espera a chuva pra nascer. Você sem ele é cristal que perde o brilho. Chega, anda rolando, feito folha pelo chão. E sem morada, da tristeza e solidão. E ser pisado, humilhado por aí. Deixa Jesus fazer dessa tristeza alegria, iluminar, transformar sua noite em dia. Ele é o caminho certo pra você seguir. Batida hoje vem, do abrir uma porta de saída ele tem. A sua vida ele pode refazer. Vem matar a sede nessa fonte hoje vem. E um novo sol no horizonte ele tem. Jesus te ama, hoje quer salvar você. Chega, que anda rolando, feito folha pelo chão. De ser morada da tristeza e solidão. De ser pisado, humilhado por aí. Fazer dessa tristeza alegria, iluminar e transformar sua noite em dia. É o caminho certo pra você seguir. Vem, alma cansada, abatida hoje vem. Vou abrir uma porta de saída ele tem. A sua vida ele pode refazer. Vem matar a sede nessa fonte hoje vem. E um novo sol no horizonte ele tem.
Jesus te ama, hoje quer salvar você. Agora eu passo a palavra para o nosso pastor Joel, que vai trazer a mensagem dessa noite. Nós vamos passar a palavra à irmã Mona Lisa, tem um aviso para fazer. Pode, né? Fica à vontade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Na verdade, o recado são para as irmãs, né? Me adicionaram um grupo lá da Associação Batista das Mulheres e elas vão ter um evento agora no dia 29 de abril, na primeira Igreja Batista de Cosmópolis, né? E elas já tinham feito o convite, né? E eu ia passar, aí com os acontecimentos dessa semana eu pensei em não falar nada, que nós estamos com os corações muito precisos, né? Mas a obra do Senhor não pode parar, né? É um culto de mulheres, tá? Vai ser no dia 29 de abril, às 14h30, tá bom? Vai ter a diretora Ana Lúcia Coqueiro e vai ter também a participação de um coral, né? As irmãs de lá, elas têm sido muito carinhosas comigo no grupo, né? Sempre lembrando, né, do evento, sempre falando. Esse é onde? Em Cosmópolis, na primeira Igreja Batista de Cosmópolis. Eu queria ver quantas irmãs, né? Eu vou colocar no nosso grupo, tá, irmãs? Aí eu queria ver quantas irmãs gostariam de participar. Se tem condições da gente alugar uma van, ou então ir com os carros particulares, né? A gente encheu os carros e ir, né? Porque eu gostaria de atender o pedido delas, que elas têm sido tão carinhosas, né? Fez o pedido com tanto carinho pra gente. Então vai ser colocado no grupo, tá bom? Aí só que eu preciso, irmãs, da confirmação ainda essa semana, né? Para eu poder ver as irmãs que podem estar acompanhando, se caso a gente não conseguir uma van, encher uma van, né? Ou se tiver bastante irmãs, a gente aluga uma van e a gente vai participar, né? Até mesmo porque elas também têm desejo de vir algum dia participar com a gente e a gente se organizar e também fazer um evento assim, convidar outras igrejas. Bom, então seria uma ótima oportunidade para a gente, que nesse período, né, eu passei por uns momentos que não pude fazer muita coisa, né, da pandemia e tal, para a gente poder dar uma engajada aí na nossa sociedade feminina, tá bom? Deus abençoe. Amém. Esse grupo de irmãs da associação é um grupo de mulheres são fiéis, pessoas sérias que querem fazer o trabalho de Deus com responsabilidade, com seriedade. Então, nós tivemos a associação última que houve, Igreja Batista no Guanabara, e lá nós conversamos com as irmãs, a presidente da Sociedade de Mulheres, da associação. Então, nós prontificamos em passar para ela o contato da irmã Mona Lisa, e são momentos assim, às vezes a gente fica muito isolado, né? Nos restringimos apenas às reuniões da igreja, e é bom que a gente saia um pouco para conhecer, né, o trabalho de Deus lá fora. E elas organizam esses trabalhos nas igrejas, periodicamente. Elas estão trabalhando, elas estão fazendo o trabalho de Deus nas igrejas. Então elas fazem um calendário e uma agenda de igrejas, e sempre elas estão visitando as igrejas da nossa associação. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 137,
Mas antes de lermos a palavra de Deus, nós temos visitantes pela primeira vez, né? E a nossa irmã, desculpe a gente ter, no momento, ter apresentado ou não ter apresentado os visitantes, mas está em tempo ainda. A nossa irmã Rosângela trouxe uma amiga visitante. Eu gostaria que a irmã Rosângela apresentasse a sua convidada. Fátima. Já temos orado por ela. Graças a Deus. Prazer, Fátima, a sua presença, e que esta visita possa resultar em bênçãos para a sua vida. Viu? Deus abençoe. Estamos sempre orando pela senhora, pela sua família. Viu? Deus abençoe. Mas temos visitantes pela primeira vez? Não temos. Os demais já são conhecidos. A Marta, o Marcos, a mamãe, lá da Igreja Batista Nova Esperança, igreja vizinha nossa, aqui, já são de casa. Nós agradecemos esses irmãos preciosos que sempre nos visitam. A irmã Célia, graças a Deus, está aí firme, com a família, né? Temos orado sempre pela irmã e pela sua família, e principalmente que Deus abra uma porta de trabalho para a irmã Jocely. Vamos continuar orando e no tempo certo, com certeza, Deus já abriu uma porta de trabalho para o esposo, né, para o irmão, e agora eu tenho certeza que em breve Deus vai abrir essa porta de trabalho. A irmã é enfermeira, né, trabalha com enfermagem, e os irmãos que têm contato aí com os profissionais de saúde da cidade, por favor, nós já temos o currículo dela, e algum irmão que queira distribuir o seu currículo, vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos dar o nosso apoio. A Bíblia fala que nós temos que apoiar uns aos outros, né? Não só em orações, mas também ajudando a abrir as portas para esses irmãos. Pessoas que vêm de fora, é difícil, né? Até se adaptarem, leva um tempo para se aclimatarem e se adaptarem em outras cidades, outros lugares, regiões diferentes, climas diferentes, pessoas diferentes, mas a família de Deus não é diferente, né? Podemos não nos conhecermos assim visualmente, mas espiritualmente nós somos uma família, né? E também hoje nós ligamos para o Getúlio, morreu uma pessoa, né, que foi da família, né, dele, e nós pensávamos que fosse irmão, mas não era, né? O cunhado dele. Então nós ligamos para ele para expressarmos nossos sentimentos, e ontem, hoje nós estamos vendo o lugarzinho dela ali vazio, a nossa saudosa irmã Rose, a irmã Rosimeire, e aprove a Deus levá-la para a sua presença, né? Vamos orar pelo irmão Reginaldo. Ontem tivemos aqui um culto tão lindo, né? A igreja estava lotada, praticamente todos os bancos lotados, né? Foi uma cerimônia assim muito comovente, né? Muito tocante, porque a irmã Rose era uma pessoa assim, que não falava quase, mas ela transmitia, né, através do seu caráter, do seu procedimento, uma vida de amor, né, de comunhão com Deus. Então estejamos em oração pelo nosso irmão Reginaldo, pelos filhos, pelos netos. Deus esteja derramando as consolações do Espírito no coração desta família, né? E ela morreu com 57 anos, é isso? 57? 56, ia fazer 57 anos, né? O Mogenô acompanhou de perto, né, a vida dela aqui na cidade, ainda bem jovenzinha, bem nova. Então, para nós é
É uma perda, mas o céu ganha, né? Eu sei que nesse momento o céu está em festa com a presença da nossa irmã Rose lá ao redor do trono, que vai estar louvando ao Senhor por toda a eternidade. Nós vamos ler a palavra de Deus então, no Salmo 137. Pedimos que todos fiquem de pé, novamente. As margens dos rios da Babilônia, que está falando do cativeiro do povo judeu, quando desobedeceu a Deus, e Deus permitiu que esse povo fosse levado cativo, escravo, para a Babilônia, uma terra pagã, cheia de ídolos. Mas Deus então queria provar o seu povo. Às margens dos rios da Babilônia, o povo dizia: nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, é uma árvore que existe naquela região, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram escravos, cativos, nos pediam que cantássemos as canções da nossa terra. E nós então dizíamos para eles: como haveremos de cantar, entoar o canto do Senhor em terra estrangeira, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita? Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Até o versículo 6. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Deus permitiu isso não só uma vez, mas várias vezes, que o seu povo fosse levado cativo para outras terras, terras pagãs, terras onde ele não era adorado. Como é que Deus permite uma coisa dessas? Que o seu povo fosse levado para um ambiente totalmente pagão, idólatra e depravado. E esse cativeiro babilônico, ele aconteceu no ano 605 a.C. E nós podemos ler também em 2 Reis, capítulo 25, sobre esse mesmo cativeiro. E, meus queridos irmãos, os babilônios, como nós falamos, eles não adoravam a Deus, eles tinham os seus próprios deuses. Como é que Deus permite que um povo pagão escravize o seu povo? Como é que Deus permite que um povo que não o adora imprima castigo sobre o seu povo? Deus permite isso para nos ensinar lições, principalmente o de arrependimento. Aquele povo, Deus enviou mensageiros, profetas, para lhes falarem, lhes advertirem sobre os seus erros, os seus pecados, e eles não se arrependiam. Chegou o momento em que Deus precisou usar de um meio mais enérgico, mais duro, para chamar a atenção daquele povo, e foi através do cativeiro. O Salmo 137 descreve a tristeza do povo de Deus na Babilônia, inclusive com a traição dos povos vizinhos, que contribuíram para que Jerusalém fosse destruída. Não só o povo
teve que deixar a cidade, mas a própria cidade, onde antes era o palco, o centro da adoração a Deus, se transformou num ambiente de depravação. As casas foram destruídas, o santuário, o templo onde Deus era adorado, construído por Salomão, foi destruído. E naquele altar onde Deus era adorado, eles colocaram um ídolo pagão, profanando assim o ambiente onde Deus era adorado. E olhando, meus irmãos, através da perspectiva humana, tinha razões suficientes para esse povo chegar, como eu disse, ao ponto a que chegou. Chegou a esse estado porque os recursos que Deus usou para lhes trazer ao arrependimento não funcionaram. Aí eu pergunto aos irmãos, como é que Deus usa recursos que não funcionam? Será que os recursos de Deus são limitados? Eles se esgotam? Não, irmãos. Absolutamente não se esgotam. Mas quando o homem ou a mulher chega ao ponto de profanar, de virar as costas para os apelos de Deus, Deus não tem outra saída senão mudar o curso da história, usar outros meios e outros recursos para chamar, despertar as consciências dessas pessoas. Aquele povo agora nas mãos e sob o domínio de um povo pagão havia perdido toda a motivação de louvar a Deus, estavam deprimidos, sentiam-se derrotados, não tinham prazer de pegarem nas harpas para tocarem, não havia mais possibilidade, eles não viam possibilidade de um livramento, foram derrotados, achavam que Deus os havia abandonado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3 e versículo 7, olha que a palavra de Deus nos fala. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que os oprimiam, e conheço-lhe o sofrimento. Deus não está alheio, Ele não ignora o nosso sofrimento. Eu sempre costumo dizer que Deus pode estar muito mais perto de nós quando estamos sofrendo. Quando um filho está bem de saúde, a mãe e o pai não se preocupam tanto com ele, porque ele está saudável. Mas quando esse filho adoece, os cuidados da mãe em relação ao filho são redobrados. A preocupação dela, da mãe com esse filho, é grande, com medo de que aquela doença se agrave, piore e o filho venha a morrer. Aí ela se coloca mais perto do filho para ajudá-lo na sua doença. Assim acontece com Deus também. Deus não abandonou aquele povo no cativeiro. Ele permitiu, mas não os abandonou. É diferente. Por isso o pai e a mãe castigam o filho
põe de castigo, mas isso não significa que a mãe ou o pai deixou de amar o filho. Aquele castigo, aquela disciplina é para corrigir os erros que aquele filho está cometendo. Ninguém gosta de sofrer. A prova está em as pessoas construírem muros de proteção contra o sofrimento. Tentam pelo menos fazer isso ao seu redor. Irmãos, Deus não nos criou para sofrermos. O sofrimento foi gerado pelo pecado. Deus não manda o sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo 13 nos fala que Deus a ninguém tenta, mas Ele permite o sofrimento para que através desse sofrimento nós cresçamos, nós amadureçamos, nós abandonemos o erro, o pecado e nos aproximemos mais de Deus. O nosso maior problema é o de não encontrarmos objetivos nos sofrimentos. Achamos que não somos tão ruins assim para sofrermos. Nós apresentamos a Deus nossas virtudes, achando que é até uma injustiça os sofrimentos que muitas vezes nós passamos nesta vida. Não é verdade. Deus permite o sofrimento para nos aperfeiçoar. Sabem como é que o ouro chega ao estado de purificação, ao estágio de purificação? Depois que ele passa pelo fogo, depois que ele passa pela prova do fogo, porque ele vem da terra com várias impurezas, para ele chegar àquele estágio de pureza, ele precisa passar pelo fogo. Nós também precisamos passar pelos sofrimentos para aprendermos a conhecer mais a Deus. O salmista dizia, o patriarca Jó disse no auge do seu sofrimento: eu te conhecia só de ouvido, só ouvindo a respeito de ti, mas agora é diferente, agora os meus olhos te veem, porque o sofrimento de Jó contribuiu para que ele conhecesse mais a Deus. Quando nos vêm as doenças, quando nos vêm as dores, as preocupações, quando surgem problemas em nossa família, em nossa casa, nós achamos que é o fim de tudo. Quando na verdade Deus está querendo que nós o conheçamos. Deus, o que o Senhor quer me ensinar através desse problema que está acontecendo comigo? A nossa tendência é de querermos nos livrar logo dele, mas Deus está dizendo: espere um pouco, aguente, gema um pouco aí com a sua dor e o seu sofrimento, para depois eu te livrar dele. Foi assim que aconteceu com Jó. Chegou uma hora que ele disse para Deus: eu não aguento mais. E Deus disse: aguenta sim, eu estou aqui com você. E ao invés de Deus tirar o sofrimento, Ele aumenta a nossa fé, Ele nos dá paciência, Ele nos dá resignação, Ele nos dá segurança. Tem pessoas que querem se desabafar através do sofrimento, tentam desabafar através dos palavrões, tentam desabafar através das blasfêmias, tentam desabafar através de revolta, ou de querer jogar sobre o outro: eu estou passando por isso porque você é o culpado, porque você é responsável
E a palavra de Deus nos fala que cada um deve assumir os seus próprios erros, cada um deve queixar-se de si mesmo. Aceitar a Cristo, irmãos, como Salvador e Senhor, não nos impede, não nos imuniza contra o sofrimento, nem produz fuga imediata, mas fornece recursos adequados para suportarmos com fé. O sofrimento dá coloração à nossa vida toda, porém Deus nos dá o poder de escolher qual será a cor desse sofrimento. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Pelo contrário, em tudo, recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, falta de recursos, nas angústias. E olha o que ele sofreu e os seus companheiros: açoites. Já imaginou ser açoitado com vara, com chicote? Preso injustamente, sem ter feito praticado nenhum delito, presos por causa do Evangelho. Nos tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, portanto, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe, o nosso sofrimento vai nos capacitar. É uma formatura que nós ganhamos, adquirimos nosso sofrimento, porque nós passamos a ser professores, nós passamos a ensinar por experiência própria aquilo que nós sofremos na carne, aquilo que nós sentimos na pele. Quando você vai consolar uma pessoa que perdeu um ente querido, se você nunca passou por isso, você pode até confortar, mas é diferente de quem passou pela experiência de perder entes queridos, como eu e muitos aqui já perderam pais, irmãos, alguns irmãos. Aí você tem muito mais autoridade, porque você está falando por experiência própria, porque você sentiu na pele, sofreu na carne esta dor que aquela pessoa está passando. É isso que Paulo está dizendo aqui: pobres, mas enriquecendo a muitos. E também capítulo 4 de 2 Coríntios, de 8 a 10, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, duvidosos,
porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, não podemos impedir que o que o sofrimento pode causar em nós. Tem como nós evitarmos o sofrimento em nossa vida, mas nós podemos decidir o que esse sofrimento pode fazer à nossa alma. Tem pessoas que estão sofrendo na carne, mas esse sofrimento atinge a sua alma, o seu coração. A experiência da dor e do sofrimento concede-nos oportunidade fora do comum de encararmos o âmago do nosso ser. Nenhum de nós é tão forte que o sofrimento, até certo ponto, não ameace nos esmagar. Mas podemos descobrir os recursos de Deus para recuperarmos nossa força e nossa dignidade. John Haggai, ele falou: você não merece, ou Haggai, nenhum elogio ao regozijar-se quando tudo vai bem. Entretanto, quando tiver feito do louvor e regozijo padrão de sua vida em toda e qualquer situação, terá chegado ao ponto em que não somente traz glória a Deus, mas consegue imunidade contra o desespero e a preocupação. Saibam os irmãos que não faz parte dos planos de Deus a nossa infelicidade. Deus não planeja a nossa infelicidade, mas também afirmar que Deus está distante de quem está sofrendo é uma ideia que se baseia em princípios falsos. Os exemplos que temos na palavra de Deus e os contemporâneos são suficientes para nos convencermos de que Deus trabalha conosco e através de nós, usando o sofrimento. É verdade? O salmista, ele tinha esta visão, e olha o que ele fala aqui no Salmo, capítulo 8, capítulo 16, versículos 8 a 11, Salmo 16, 8 a 11, ele fala assim: guarda-me, ó Deus, por quem te me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas ou os sofrimentos dos que trocam Deus pelos ídolos. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, olha, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás a minha alma, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na presença de Deus a plenitude de alegria, e à direita de Deus há delícias perpetuamente. Irmãos, saibam de uma coisa, que eu vou repetir mais uma vez: não faz parte dos planos de Deus a nossa infelicidade, mas Ele permite para nos levar a um estado de maturidade espiritual. Ao invés de abrirmos a boca, tem pessoas assim, né? E quando passa por um sofrimento, está sentindo uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de dente, começa a falar palavrões, a soltar palavrões, não é assim? E o crente age diferente. Claro que nós não nos alegramos com a dor. Qualquer dor, ela nos incomoda, né? Eu sou uma pessoa que não sei, né? Eu não aguento dor. Logo que começa a enxaqueca, uma dor qualquer, já parto para o remédio. Mas, irmãos, quando vem a dor, qual deve ser a nossa atitude, a nossa reação? A de blasfemarmos, a de expressarmos ou falarmos palavrões, de querermos, e essas coisas não resolvem, pelo contrário, elas complicam não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde espiritual. O que é que faz você perder a sua alegria? Qual é a sua fonte de irritação? Às vezes, uma coisa mínima pode estar afetando uma pessoa. Pode ser um dia desagradável, que estraga a semana, uma palavra que alguém pronunciou que machucou você, enfim. Deus sempre usa essas coisas para testar a sua paciência e para provar a sua fé. Deus sempre puniu, castigou, disciplinou aqueles que cometeram erros, pecados, porque Deus não deixa passar impune aqueles que cometem mal, aqueles que praticam o mal. Agora, com que espírito nós temos usado, nós temos reagido, nós temos nos comportado em relação às provas, em relação aos sofrimentos? Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Qual foi o comportamento de Cristo no auge da dor, do sofrimento que ele enfrentou? Ele foi até induzido, os próprios discípulos ficavam sem entender como é que Jesus sofria tudo aquilo e não reagia, e não revidava. Lá na cruz, quando aquela multidão zombava dele, escarnecia, irmãos, não existe coisa pior, experiência pior, do que quando você está passando por uma dor, um sofrimento, e alguém está tirando, como é que fala aí fora? Tirando sarro de você. Não existe coisa pior do que isso. Quando você está sentindo uma dor e alguém diz que nada, você está fingindo. Foi isso que aconteceu com Cristo lá na cruz, gemendo de dor, e o povo lá embaixo escarnecendo dele. Você não curou tanta gente, você não ressuscitou tantas pessoas, saia da cruz também, para provar que você é Deus. Deus não precisa provar nada.
em relação à sua pessoa. E Jesus, então, ao invés de pedir a maldição sobre aquela gente, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para terminar, irmãos, a atitude de Cristo deve nos contagiar. Nós precisamos aprender a primeiro amar a Deus e depois confiar nele, e depois procurar saber o que é que Deus quer para a minha vida através disso que eu estou enfrentando. Se hoje eu estou trabalhando e perco o emprego, se hoje eu estou com saúde e amanhã eu estou doente, se hoje a minha família está bem, mas amanhã os problemas começam a surgir dentro dela, como eu devo entender isso? Como eu devo me comportar? Eu devo procurar perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso que está passando? Talvez é alguém que não tem ainda comunhão com Cristo, e Cristo está usando o sofrimento para trazê-lo à presença de Cristo. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele era fiel? Era, mas ele se tornou muito mais fiel depois que ele sofreu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele conheceu, passou a conhecer mais a Deus depois que ele passou pelo sofrimento. O tema desta mensagem é harpas penduradas no madeiro, porque talvez você esteja pendurando, deixando de lado a sua alegria, a sua paz, o seu contentamento. Pessoas que são mal-humoradas, nada lhes alegra, nenhuma coisa contribui para que ela saia daquele estado de ostracismo, de mau humor, né? De antagonismo, de tristeza, de revolta. Há lares, há famílias onde os palavrões, as agressões, né? Conheço lares onde filhos agridem os pais com palavras, onde pais agridem os filhos, empresas onde o ambiente é tão carregado, é tão pesado, irmãos. Sabe por quê tudo isso? As pessoas não entendem, não procuram descobrir através da dor, através do sofrimento, o que Deus quer lhes ensinar. Talvez nesta noite, talvez não, Deus, através desta palavra, aqueles que também estão nos assistindo através da live, aí em sua cidade ou em seu país, não sabemos, Deus está querendo usar essa palavra hoje para me trazer a presença dele através de uma conversão, de uma mudança de coração, de vida. E ele quer que essa mudança que vier a ocorrer em você reflita lá na sua casa, lá na sua empresa, lá na sua vizinhança. Irmãos, quantas vezes nós temos ajudado, levado palavras de conforto para vizinhos, para pessoas que estão sofrendo. Nós temos alguns aí que estão desencanados dos médicos, foram mandados para casa aqui, próximo a nós, para morrer em casa. Deus quer nos usar para ajudarmos essas pessoas que estão infelizes, tristes, não têm esperança da vida eterna, não têm certeza de sua salvação. Deus quer usar você para ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo, a ter uma vida de esperança, uma vida de gozo, uma vida de paz. Que você, nesta noite, possa ter esse encontro
com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos mudar o hino, ou como encontrar o 339? 339. E enquanto, sim? Sentar Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tá, Deus fala. Ele imaginou o hino 259 foi para Deus fala através, Deus abençoe. E enquanto nós cantamos esse hino, se há mais alguém que queira vir à frente, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Não foi por acaso que eu mudei a mensagem de hoje. Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Vamos cantar o 339. Eu não consinto as tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Vamos cantar aqui. Alguém que está passando por algum sofrimento, deseja, nós oremos, sua vida, seu coração está machucado, ferido, deseja encontrar o alívio, a paz em Cristo. Vem agora. Segue o sem hesitação.
Deus e Pai, nós colocamos em tuas mãos a vida do irmão Israel, e nesta noite, Senhor, foi tocado pelo teu Espírito, foi chamado por ti, para o teu reino, para a tua glória, para a comunhão com Cristo. Amém. Nós te agradecemos, Pai, por esse toque irresistível em seu coração. Amém. Ele agora, Pai, está derramando essas lágrimas de arrependimento, mas também de gratidão pelo Senhor ter chamado, ter tocado em seu coração. Ó Senhor, o ajude, ó Deus, nesse novo caminhar, nessa nova experiência, Pai, com Cristo, que ele receba de ti a força, o cuidado, a direção, a proteção, para que ele possa te servir até o fim de sua vida. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida agora da irmã Fátima, que entrega, que coloca em tuas mãos a sua vida, porque foi tocada pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, a tome em tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, possa renovar as suas forças, possa confirmar em seu coração, ó Deus, esta chamada, esta conversão, esta mudança que o teu Espírito está operando, começando a operar em sua vida hoje. Que o Senhor possa lhe dar paz, possa lhe dar alegria, possa lhe dar conhecimento, ó Deus, da tua vontade. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, que os problemas que ali existem sejam todos eles resolvidos, ó Deus, pelo teu poder e pela tua graça, e que ela, a partir de agora, possa, Deus, estar segura nas tuas mãos para esta nova caminhada com Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos, e depois eu queria que a Cristo, por favor, pegasse os nomes e endereços deles para nos passar. Desses nossos novos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé e recitar a nossa divisa. Quando eu não esqueço, o Daniel me cobra em casa, né? Todos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.